Desde que o Tanjiro se tornou um caçador de Oni e entrou para a organização de caçadores, sempre esperamos a hora em que ele finalmente iria se tornar um Hashira. Mas a verdade é que isso nunca aconteceu. Apesar de superar todos os caçadores com sua força, o Tanjiro teve um final muito diferente do que imaginávamos. Então, se você quer saber por que Tanjiro nunca se tornou um Hashira, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o Tanjiro, apesar de toda sua evolução, nunca alcançou o posto de Hashira. E nesse vídeo eu vou te mostrar por que isso aconteceu. Então eu peço para você deixar o seu like nesse vídeo, porque o seu like com certeza é nível Hashira. E com isso então vamos agora para o destino final de Tanjiro. Hashira é a classificação mais alta que um caçador de Oni pode obter na corporação de caçadores. Aqueles que ocupam essa posição são considerados os combatentes mais poderosos e habilidosos de toda a organização de caçadores, protegendo a humanidade contra as ameaças mais perigosas que outros caçadores comuns não seriam capazes de fazer. Cada Hashira é mestre em um estilo de respiração único. Alguns até mesmo de tão talentosos criaram seu próprio estilo, e desde o começo da história, a regra para que um caçador alcançasse esse posto era derrotar um dos 12 Luas, os principais seguidores do Oni progenitor, o próprio Muzan Kibutsuji. Tanjiro, ao se tornar um caçador e entrar para a organização de caçadores, não tinha o objetivo de subir na hierarquia e se tornar um Hashira. Sua única missão de vida era encontrar uma maneira de fazer a sua irmã, a Nezuko, voltar a ser humana. E nessa sua jornada, Tanjiro encontrou Tamayo, uma Oni que era uma médica habilidosa e que aumentou as esperanças de Tanjiro ao dizer que existia sim uma chance da Nezuko voltar ao normal. Porém, para que isso fosse possível, ela precisaria analisar o sangue dos Onis mais poderosos, aqueles em que a concentração de sangue do próprio Muzan era mais alta, os próprios 12 Luas. Logo, Tanjiro desde esse momento tinha uma missão clara: ele teria que lutar contra os Onis mais poderosos da história, os Luas inferiores e superiores. Então, mesmo que o objetivo do Tanjiro nunca foi se tornar um Hashira, sua missão o levaria diretamente para isso. E agora era só questão de tempo até ele derrotar sua primeira Lua e assim ganhar o posto mais alto dentro da organização de caçadores. Seguindo então sua viagem, a primeira experiência que Tanjiro teve com o Oni dos 12 Luas foi Kyogai, que na verdade antigamente tinha sido Lua Inferior 6, mas por ter ficado fraco demais, ele perdeu seu posto. Tanjiro então vence o Oni e coleta seu sangue, mas pelo Kyogai não ser mais um dos 12 Luas, isso ainda não tornou Tanjiro um Hashira. Porém, pouco tempo depois, nas montanhas Natagumo, Tanjiro finalmente encontra um Oni que realmente faz parte dos 12 Luas. Esse era o Rui, o Lua Inferior 5. Ao realmente encontrar um Oni com uma grande concentração de sangue do Muzan, Tanjiro percebe que ele é muito mais poderoso do que qualquer outro Oni que já enfrentou em sua vida. Rui era tão forte que teria tirado a vida do Tanjiro caso Gyou Tomioka não tivesse aparecido naquele momento. Então, no fim, não foi o Tanjiro quem derrotou esse Oni. Tanjiro então segue sua aventura e o próximo membro dos Luas que ele encontra é justamente o Lua Inferior 1, o Emo. O Emo tomou completamente o Mugen Train que Tanjiro, Zenitsu, Inosuke e até mesmo o Hashira das Chamas Kyojuro Rengoku estavam. E com a sua arte de sangue capaz de fazer uma pessoa adormecer, ele conseguiu incapacitar todos eles. A batalha então foi difícil, apesar do Oni ser apenas um dos Luas inferiores. Porém, mesmo assim, Tanjiro lutando junto com Inosuke, finalmente foi capaz de cortar a cabeça do Oni, tirando a vida, de uma vez por todas, de um dos 12 Luas. E com isso, Tanjiro supostamente cumpriu o requisito para se tornar um Hashira, porém ainda assim, ele não se tornou um.
E mais tarde, nas páginas extras do volume 11, Koyoharu Gotouji, o autor de Demon Slayer, revela por que Tanjiro não se tornou um Hashira e quais os verdadeiros requisitos para chegar ao topo da hierarquia dos caçadores. Para ser um membro dos Hashiras, um caçador de Oni deve estar entre os combatentes mais fortes de toda a organização. E a verdade é que nesta época, Tanjiro não estava nem perto de ser de fato um caçador forte, então se tornar um Hashira naquele momento seria cedo demais para ele. Mas Gotouji revelou que existem 2 métodos para alcançar esse posto, ambos extremamente difíceis que permitem que alguém prove que é digno de se tornar um Hashira. O primeiro método é de fato derrotar um dos 12 luas, porém o caçador tem que ser da classificação Kinoi para que ele possa subir para Hashira. E existem várias outras classificações de caçadores em Demon Slayer, além do Hashira em si, e os caçadores vão subindo com o tempo, conforme vão derrotando mais Onis e ficando mais poderosos. Não tem como simplesmente pular todas essas classificações, não de forma normal. Então, para chegar ao posto de Hashira, primeiro Tanjiro tinha que chegar na classificação Kinoi, a 10ª classe dos caçadores, sendo a maior logo atrás do Hashira. Nesta época, Tanjiro estava apenas no 4º menor rank, o Kanoi, e por isso, mesmo ele derrotando um Lu inferior, nada mudou para ele. Mas, de acordo com o mangá Kyojuro Rengoku Gaiden, que revela mais do passado do Hashira das Chamas e como ele subiu ao posto de Hashira, ele também revela que é possível chegar nesta classe sem necessariamente derrotar um dos 12 luas. Basta apenas derrotar 50 Onis estando no rank Kinoi, o maior de todos, fora o Hashira. Já agora, o segundo método para alcançar essa classificação, de acordo com o autor, é ser um Tsuguku de um Hashira, uma espécie de aprendiz, o que requer imenso talento. Além disso, um Tsuguku só pode herdar a classificação do seu respectivo Hashira, após ele perder a vida ou se aposentar. O esforço necessário para atingir qualquer um desses métodos requer quase 5 anos de treinamento, embora alguns caçadores talentosos possam levar apenas 2 anos. No entanto, houve um exemplo que foi muito mais rápido do que isso, o Muichiro Tokito, que conseguiu subir ao posto de Hashira apenas 2 meses após ingressar nos caçadores. Mas Tanjiro então continuou sua jornada com o objetivo claro em sua mente de voltar sua irmã ao normal, e conforme ele evoluía, seus oponentes também iam ficando cada vez mais poderosos. O próximo foi o Lua Superior 6, Daki e Gyutaro, no Distrito do Entretenimento. Batalhando junto com Hashira do Som, Tenjin Uzui, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke conseguiram vencer os 2 luas superiores, cortando suas cabeças ao mesmo tempo, mas por ainda não serem Kinoi, nenhum deles evoluiu para Hashira. Tanjiro também enfrentou Hantengo, o Lua Superior 4, na Vila dos Ferreiros, tendo uma batalha intensa ao lado do Genya e do Pilar do Amor, a Mitsuri Kanroji, e mais uma vez foi capaz de derrotar completamente outro membro dos 12 luas. Nesse momento da história, com todos os feitos do Tanjiro, já seria totalmente razoável a própria organização dos caçadores darem para ele o posto de Hashira do Sol, até porque nesse ponto da história, Tanjiro já tinha muito mais feito do que vários outros Hashiras, tendo derrotado um Lua inferior e 2 luas superiores. Mas a verdade é que ainda estava muito cedo narrativamente para o Tanjiro chegar no ápice da organização. Ele ainda não tinha dominado completamente a sua respiração do sol e também ainda não era tão forte quanto os outros pilares. Então tornar Tanjiro um Hashira nesse momento, sendo que ele ainda estava em fase de treinamento, mesmo que ele tenha cumprido os requisitos, não seria algo natural para a história. E é por isso que o autor decidiu mantê-lo como um caçador comum. Mas seguindo então, Tanjiro teve o seu treinamento com os Hashiras, passando um por um e melhorando cada um dos seus pontos fracos, além de fortalecer ainda mais os seus pontos fortes. Tanjiro também aprendeu mais sobre as respirações e foi capaz de aprimorar sua própria respiração do sol. E enfim, após tudo isso, a batalha final contra o Muzan dentro do Castelo do Infinito Dimensional começa.
Tanjiro participa de várias lutas, inclusive contra o Akaza, o Lua Superior 3, onde ele luta ao lado do Tomioka, fazendo o Akaza e o próprio Tomioka perceberem que ele já não era mais o mesmo de antes, que sua força estava incrivelmente maior. E Tanjiro evolui ainda mais nesta batalha, despertando o mundo transparente e eliminando completamente sua vontade de lutar, o que fez ele ser capaz de cortar a cabeça de Akaza, algo que nem Tomioka, um Hashira, foi capaz de fazer. Além também do fato de que o Akaza foi aquele que tirou a vida do Kyojuro, mostrando que Tanjiro nesse momento da história já tinha superado até mesmo alguns Hashiras do Esquadrão de Caçadores. Mas eles ainda não tinham tempo de parar, porque Muzan ainda estava vivo e lutando contra o Esquadrão de Caçadores. Tanjiro então entra na batalha como trunfo contra o Rei dos Onis. E apesar de toda a dificuldade, Tanjiro, os outros Hashiras e o restante dos caçadores conseguem segurar Muzan até o nascer do sol, vencendo finalmente o vilão final da história, Muzan Kibutsuji. Porém, como resultado desta batalha, vários Hashiras perderam a vida, e até mesmo Tanjiro acabou tendo várias consequências, perdendo um braço e um olho. Mas mesmo assim, todo o mal dos Onis havia acabado. Com o fim do Muzan, todos os Onis que receberam seu sangue e estavam sob sua influência com a maldição acabaram perdendo sua vida, limpando assim todos os Onis do mundo. E com o fim dos Onis, a organização de caçadores foi dissolvida, até porque não havia mais motivos para eles existirem. Depois de séculos lutando, finalmente eles alcançaram seu objetivo. Então mesmo que Tanjiro tenha ficado extremamente forte, lutando contra Muzan e realmente sendo um empecilho contra o Rei dos Onis, ele nunca se tornou um Hashira, porque a organização de caçadores parou de existir no exato momento em que Muzan foi derrotado. E no fim, enquanto esperávamos ver Tanjiro, Zenitsu e Inosuke extremamente poderosos, estando mais velhos como Hashiras, na verdade, a história foi bem diferente. Todos ficaram com sequelas da batalha final. Tanjiro, como eu disse, perdeu um braço, com esse braço ficando totalmente inutilizável, e também ele perdeu um olho. Zenitsu, de tanto usar suas pernas com a respiração do trovão, também teve problemas. Já Inosuke continuou forte como sempre. Mas então no fim, este não foi um final ruim. Na verdade, eu acho que foi muito pelo contrário. Todos fizeram sacrifícios, porque afinal de contas, todos são apenas humanos. E no fim, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke e Nezuko foram morar juntos nas montanhas, na antiga casa da família do Tanjiro. E eles viveram juntos, sossegados e felizes, pelo resto de suas vidas. Tanjiro se casou com a Kanao, Zenitsu se casou com a Nezuko e até o Inosuke se casou com a Aoi. Todos viveram o restante de suas vidas tranquilas, tiveram filhos e sua descendência continuou por várias décadas, talvez até mesmo por séculos, até os tempos modernos, onde seus descendentes vivem felizes e tranquilos até hoje. Apesar de Tanjiro nunca ter virado Hashira por vários motivos, foi muito melhor ele ter tido o final de sua história desse jeito. O melhor final de um herói não é o ápice da fama, mas sim a calmaria que vem após perceber que o mal não existe mais.